Saudações terráqueos, tudo bom com vocês? Mais uma vez, Rodrigo Rezende com vocês hoje na Academia Universalista. E já tem um tempinho, quem vem acompanhando aqui a produção das aulas, sabe que já tem um tempinho que eu não apareço. Mas enfim, estamos aqui concluindo nosso projeto. E hoje vamos falar um pouco sobre comunicação integrada. Essa é a terceira aula do terceiro nível do caminho social, o último nível do caminho social. Para quem porventura esteja assistindo esse vídeo agora, de paraquedas aqui no canal do YouTube, recomendo que você acesse o site cienciauniversalista.com.br. Tudo gratuito, pessoal. Tem um breve cadastro para você ter acesso ao conteúdo programático, entender o que é esse curso, qual é o propósito dele, o objetivo, e saber que essa é uma aula que faz parte de um curso bem maior, tá bom? E, em virtude disso, vamos até fazer uma breve revisão do que foi o caminho social. Vimos lá na Academia Universalista que temos três caminhos do conhecimento em diferentes escalas do conhecimento. Aqui é o caminho, vamos chamar o do meio. Existe o caminho micro, que é o consciência, e o macro, que é o universo. O do meio seria o social, que seria aquele ambiente mais próximo da consciência, né? E todos os níveis lá são divididos em... Todos os caminhos são divididos em 3 níveis e estamos no terceiro nível do caminho social, na nossa terceira aula, que é a comunicação integrada. O caminho social 1, vimos aí, falamos um pouco sobre alguns conhecimentos do passado e algumas questões do nosso passado que com certeza vão abalar a nossa percepção da nossa vida agora, tá? Já o social 2 foi um intenso nível, onde falamos sobre diversos conceitos e questões do nosso presente. E agora vamos começar a mergulhar um pouco num possível futuro ou possíveis possibilidades de futuro que temos na nossa sociedade. Então, na primeira aula desse nível, falamos sobre o tema ufologia, com uma roupagem com um olhar diferenciado, sem tabu, sem certos estereótipos e analisando o fenômeno com bastante seriedade e qual seria o impacto dele na nossa sociedade, tá? Entramos na aula Quarentena Cósmica. E agora vamos falar um pouco sobre a comunicação integrada. O que seria a comunicação integrada? O processo de comunicação na sociedade, ele tem se revolucionando ao longo das eras e o impacto sobre a sua própria estrutura é absurdamente colossal, tá? E hoje estamos entrando em uma era, vamos pincelar um pouco como foi o passado, mas em uma era onde a comunicação está, vamos chamar desenfreada, intensa. E a minha pergunta é, será que o ser humano ele está sabendo lidar com o nível de comunicação, do formato de comunicação que estamos tendo hoje? Essa é a pergunta que eu queria começar a aula com ela. E hoje estamos vendo aí, tudo globalizado, automatizado, linkado. E vai chegar um tempo, hoje estamos utilizando uma interface eletrônica para ter uma comunicação dessa. Mas você já se perguntou, imagina se você vai para uma dimensão onde a comunicação fluísse em outro meio físico, um outro meio material, enfim, mas que se tornasse algo direto, linkado, né, com todo mundo, o tempo todo, 24 horas. Será que a gente saberia lidar com isso? Ou será que a gente já não está nesse meio, né? Então hoje o nosso meio eletrônico são os computadores e principalmente, anota aqui, os celulares, smartphones, como queira chamar, né? Os telefones móveis e praticamente, esmagadoramente, mais de 90%, ou acho que bem mais, dos acessos à internet hoje são por smartphones. Os desktops, os computadores de mesa, esse que eu estou usando aqui agora, já está ficando uma coisa mais corporativa para trabalho, enfim. Eu prefiro, tá? Mas pouca gente está usando. Mas vamos agora para falar sobre essa comunicação, vamos voltar um pouco para o passado, né? Então, na nossa terceira aula aqui, na primeira parte, vamos falar sobre a comunicação antiga. Já me perguntaram, Rodrigo, por que você coloca aqui, ó, comunicação antiga, que é o primeiro tema dessa aula, 9.3.1. Aí é um easter egg, como chamam, é uma dica, porque esse é o nono nível, nono capítulo que eu estou lançando aqui na Academia Universalista. Da minha cronologia, da minha execução, mas você vai poder escolher o caminho que você quiser e fluir da sua maneira, tá? Mas essa é a minha, então deixei a dica aí para eu também me basear. Então, vamos lá agora para a nossa comunicação antiga.
Vamos para uma bem antiga mesmo, que eram os desenhos rupestres, tá? Nós já falamos bastante sobre esse tema em aulas passadas. Mas eu gostaria de enfatizar aqui que, antigamente, as primeiras civilizações do nosso conhecimento, do nosso passado recente, vamos dizer assim, ela pintava, né, em pedras um pouco do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então tem muitas pinturas que representam famílias, animais, famílias caçando, enfim, cuidando um dos outros, guerreando, enfim, um pouco do dia a dia. Então nós podemos dizer que eles representavam um pouco do que eles observavam, né? E aí vimos em algumas outras aulas que algumas pinturas rupestres dessa, dá um gole d'água, representavam coisas que são bem interessantes. E em muitas civilizações, eles representam figuras que as culturas antigas denotavam que eram seres que vieram dos céus, enfim. E aí nós já tivemos muitas aulas mostrando como é interessante, e vamos analisar que os antigos representavam normalmente o que viam, né? Inclusive com estrutura semelhante muito a capacete, como tem aqui, né, na Amazônia, esqueci o nome da lenda lá, com a vestimenta que eles fazem até hoje, se assemelha muito a um traje espacial. Enfim, tema muito interessante para diversas aulas, mas vamos focar hoje que a comunicação ela vem de longe. Então, antigamente, nós tínhamos pinturas e era transmitido como cenas, fotos, e podemos dizer que era algo bem limitado, tá? E aí viemos agora para a maior invenção da humanidade. Qual seria a maior invenção da humanidade para você? Computador? Avião? Não. Para mim, a maior invenção da humanidade se chama a escrita. E a escrita nós vamos, adivinha para onde a gente vai? A gente já falou sobre os sumérios, né? A gente já falou sobre a Suméria. E vamos voltar novamente para essas civilizações antigas e fantásticas que foram da Suméria e do Egito. Então é datado, é estipulado que nessa recente humanidade a escrita foi criada, né, nas tábuas de argila pelos sumérios, tá? E logo em seguida ali os egípcios utilizando uma estrutura parecida, sendo que do Egito aí hieróglifos utilizando muitas figuras também de animais, e dos sumérios aqui na esquerda são pequenas marcações com linhas e aprofundamento na argila ali, enfim. E eles foram os precursores da escrita, tá? Então mais uma vez aplauso aí para essa galera das antigas, que os caras eram demais, viu? Na aula da Suméria vocês viram quantas curiosidades, como essa civilização foi avançada e já foi embora, né? Então o ser humano ele passou a perpetuar o conhecimento entre suas gerações. Por que a escrita foi tão importante? Ao invés de você só colocar cenas, imagens do seu dia a dia, você passou a aprofundar o conhecimento. E além do conhecimento que você divulga para aqueles para o próximo que ele está na sua própria geração, você consegue perpetuar isso para longínquas gerações, inclusive até hoje. Nós estamos aprendendo com esses caras, que estão datados aí há 4, 5, 10 mil anos atrás. Então, antigamente, tudo era feito de boca em boca. Então, imagina a falha de interpretação e a dificuldade até de memorização do que um parente falou para você, que você vai ter que repassar aquilo para seu filho. Eu fico pensando o seguinte: eu tenho um filho e uma filha, né? E na hora que fala assim, papai, conta uma história, canta para mim. Eu lembro que minha avó, as minhas avós, na verdade, elas me botavam muitas vezes quando vinham para minha casa, que a gente morava em cidades diferentes, elas cantavam muitas cantigas, tinham muitas histórias legais. Eu escutei aquilo tudo, só que eu não lembro mais de nada. Eu não sei você, mas na hora de contar uma história eu termino inventando, usando minha criatividade, porque eu já não consigo recordar. Então imagina a dificuldade da comunicação. E a escrita veio aí para perpetuar, tá? Isso, para mim, sem sombra de dúvidas, é a maior invenção da humanidade. Então, seguindo aí, indo para uma comunicação, né? Ainda falando de comunicação antiga, vamos analisar a evolução da comunicação.
Antes da escrita, começamos com desenhos. Passamos para a escrita. Na escrita nós temos lá os antigos pergaminhos, né, as escritas em pedras, em paredes, enfim. E dessa escrita, com o avanço, viemos para o pergaminho, o papel lá no Oriente já é utilizado há muito tempo. E aí começamos a escrita, ela começou a se difundir de maneira mais forte. E aí vieram o quê? Os jornais, os livros, e isso começou a ser catalogado nas grandes bibliotecas. É uma pena Constantino não ter queimado a dele, né? Mas enfim, dizem que tem muita coisa ainda no Vaticano, mas isso aí é outra novela, né? Que a gente até já conversou um pouco sobre isso. E aí vieram os correios, tá? Ou seja, antigamente, antes dos correios, apesar de ter um livro e ter um pergaminho, aquilo era muito limitado aos poderosos. Nós vimos isso também no nível passado. Mas, como era a transmissão desse conhecimento? Vou mandar uma mensagem. Ia o mensageiro que lia o pergaminho do rei lá para os súditos, não sei aonde, etc. Tal. A difusão do conhecimento era muito lenta. Até um livro ser escrito e até um livro ir para um local, e na verdade até o livro ser copiado, né, para um outro exemplar, e até uma outra cidade, nossa, às vezes passavam gerações para isso ocorrer. E aí começou-se a circularem os grandes jornais, ou seja, o conhecimento começou a ser rápido, pelo menos naquela localidade, sem difundir em panfletos, folhetos, jornais, né? E aí viemos os correios, onde isso, com a aceleração dos meios de comunicação, estamos falando nesse momento de carroça, tá? As carroças começaram a levar correspondências mais rápidas naquelas estradas que tinham de comércio, das linhas de comércio, e aí começou a carta a acelerar o processo de comunicação, através de navios, pegando carona ali com navios, enfim. E aí fomos melhorando o meio de locomoção no planeta. Aí das carroças vieram os automóveis. Aí tem até o documentário que fala sobre a corrida de Ford nos Estados Unidos, da empresa Ford, entre outras, no ramo aéreo, onde surgiu também o Boeing, que trabalhava com madeira, enfim, tem uns documentários aí que eu recomendo. E aí quando o avião surgiu, a proposta era levar passageiros. Mas aí um cara teve uma grande ideia de fazer o seguinte: não, peraí, passageiros é muito caro, muito difícil, às vezes não fecha. Vamos fazer o seguinte: vamos fechar um contrato com o governo para levar as cartas. Aí, meu amigo, foi um avanço absurdo da nossa comunicação, tá? A comunicação por avião, vamos dizer assim, uma carta que você levaria meses até chegar para você, já caíram para dias, né? E aí viemos dentro do processo de revolução industrial, um processo da tecnologia aperfeiçoar, não só na parte do trânsito, na parte da locomoção, mas também na parte da maneira como a informação era redigida, escrita, como era armazenada, né? E aí vimos a tecnologia com as máquinas de escrever. Eu imagino o que era você sair de uma pena com tinta, que não é fácil, eu acredito que não seja nada fácil você escrever daquela forma, para você ir para uma caneta. Nossa, uma caneta deve ter sido um negócio assim de outro mundo. Imagina então uma máquina que você não tem nem aquele trabalho da tinta, de desenhar, né? Porque você literalmente desenha as palavras, de você só apertar botões em alta velocidade e ter algo legível, porque falar em legibilidade, recentemente meu filho andou meu dodói e eu peguei uma receita médica, meu amigo. Olha, eu não sei, eu acho que eu entendo mais sumeriano do que uma letra de um garrancho daquele de médico. Pelo amor de Deus, tinha que ser obrigado a usar uma máquina de escrever, né? Nem computador, máquina de escrever, para ver se toma vergonha na cara. Mas surgindo, a tecnologia foi avançando e aí criou uma outra era. Uma outra era da comunicação, que foi o telefone. Antes ainda, né, os telégrafos, os rádios. Imagina você pegar uma caixinha e escutar alguém falando por aquela caixinha. Nossa, olha, eu imagino a sensação
do primeiro contato com esse tipo de tecnologia. Alguém ver ou escutar um rádio pela primeira vez, sair uma voz de uma máquina, não deve ter sido um negócio incrível, né? E imagina, pior, além do rádio, que era uma transmissão broadcast, o que é uma transmissão broadcast? Eu estou aqui falando e transmitindo para uma porrada de gente só escutando passivamente. Já é incrível. Poxa, estão falando ali agora, nesse momento lá, daquela cidade lá da África, e eu estou escutando aqui no meu radinho de pilha. Sensacional. Mas imagina você pegar uma caixinha de madeira na parede, colocar no ouvido, falar alô, e você escutar sua mãe, seu pai, seu parente, seu amigo que mora a 1.000, 2.000, 3.000 quilômetros de distância, e ele falar naquele momento: oi, estou te ouvindo. Olha, deve ter sido, cara, uma emoção assim absurda. Se você já teve infância, como eu, já pegou aqueles copos de acrílico, não sei se é acrílico, um plástico mais durinho, copo de festa, fez um furinho no fundo do copo, passou um barbante por dentro, fez um nozinho, esticou bem o barbante e amarrou da mesma forma em outro copo e fez o telefone com fio, né? Cara, e é incrível, se você não fez, você escuta perfeitamente, né? As vibrações dentro do copo são transmitidas em ondas ali pelo meio físico corda e que reverbera dentro do outro copo e você escuta a voz da pessoa. Eu já fiz com barbantes gigantes e era incrível, tá? Agora imagina você fazer isso através de fio elétrico numa cidade. Olha, deve ter sido uma emoção. Aí vieram, o telefone começou a se popularizar e eis que surgiram os orelhões, porque ter telefone, meu amigo, era pros fortes. Era muito caro. Eu já peguei muita fila quando era pequeno, década de 80, nos orelhões, para ligar para minha mãe, para avisar que já podia me buscar, etc. Aí tinha gente tagarelando. E o pior que você não podia nem apressar a pessoa. Era direito dela estar ali usando a ficha, quantas fichas ela quisesse. Aí você tá ali numa emergência, tentando ligar, e tá a pessoa: oi, amor, tô com saudade também. E aí, vai fazer o que hoje? Você ali escutando aquilo. Pô, meu amigo, liga depois, deixa eu, né? Muitas filas. E aí se popularizou a tecnologia para algo surreal, que até então só estamos falando de voz. Mas e quando você passou a enxergar? Aí, olha, meu amigo, isso sim deve ter sido a mesma reação de você ver um extraterrestre, um fantasma, qualquer coisa assim que é surreal pra gente hoje. Deve ter sido você ligar uma máquina e ver uma pessoa lá dentro. Mesma sensação dos índios, né? Nossa, essa caixa mágica vai roubar sua alma, te aprisionar ali dentro. Deve ter sido um negócio fantástico. Fiz questão de colocar essa TV nacional aí, ó. Não sei se ela tinha 21 polegadas, enfim. Bicha grandona. Um caixote de madeira compensado ali. Eu lembro que o pequenininho, rapaz, eu pequenininho em casa brincando de carrinho. O carrinho foi pra trás de uma dessa, eu fui pegar o carrinho. A TV caiu no chão, de lente no chão. Bah! Estremeceu o prédio. Vieram correndo desesperado, achando que eu tinha morrido, né? Com barulho. Que a bicha era pesada. E eu lá de boa, assustado, e Zorra, caiu a TV. Levantou a TV. Uma quina estava quebrada. E a tela que bateu de frente no chão, acredite, não teve nada, meu amigo. Nem arranhou. Antigamente o negócio era raiz, era feito para durar. Não essas porcarias que nós temos hoje, que é feito em cima da obsolescência programada. Ou seja, tudo vai ficando obsoleto de acordo com o mercado. Não com eficiência, nada disso, tá? Então imagina a magia da comunicação agora. Você escutando e vendo as pessoas ao vivo, gravado, enfim. E aí chegamos ao final do nosso processo de tecnologia até o momento atual. Nada menos assustador do que a internet. Que é esse meio aqui que nós estamos compartilhando agora a informação. Vocês estão me vendo, vocês estão tendo a oportunidade de me ver, de me escutar, de ler, de ver imagens. E isso, olha, é incrível em tempo real. Vocês podem estar agora no banheiro dando aquela barrigada, que eu tô ligado que tem gente que faz isso. E se educando, olha que maravilha, até no momento da barrigada, você saiu do rótulo de remédio, do rótulo de shampoo, para universalismo. Parabéns, ó. Parabéns para todos nós, parabéns pela internet, obrigado por esse momento. Então, a internet foi algo assim realmente surreal. E falando em internet, vamos entrar nela agora, né? A internet ela foi criada no meio militar. Ela foi criada para a conexão entre laboratórios. Cara, imagina o nível de informações, a quantidade de experimentos, informações que essa galera tem. E fazer isso via cartas, via livros, é um negócio, telefone, telégrafo, é absurdo. E aí, com a invenção, a popularização dos computadores,
eles começaram a tentar fazer os computadores se comunicar. Aí criando anéis de comunicação ali interno e vão pôr agora, além dos computadores aqui da nossa sala, mainframe lá que estão conversando, como é que a gente faz para conversar entre minha agência, meu laboratório e outros? E aí foram colocados meios físicos lá, linhas de cobre, depois coaxial, etc, etc, par metálico, aquela coisa toda. E hoje estamos na fibra ótica, que tem uma velocidade de transmissão de dados absurda. Não sofre efeito eletromagnético. Ó, parabéns para quem criou a fibra ótica. Barata, né, também. Uma coisa é você botar uma linha de cobre numa transmissão entre um continente e outro. Uma linha submarina lá. Colocar cobre seria, nossa, uma coisa absurda de cara. Outra coisa é você colocar vidro, que é areia derretida a grosso modo, né? Então, começou na década de 60 isso. Olha, só para vocês terem uma noção. Isso começou na década de 60. Só foi popularizar no final da década de 80. Vamos colocar aí, década de 90. Estamos falando de o quê? 30 anos praticamente para se popularizar. 30 anos! Imagina o que esses caras já não têm hoje. Imagina, hoje, eu estou falando aqui em 2023, imagina o que não tem daqui a 30 anos. 2053, os caras já estão lá, no futuro, e a gente aqui, ó, no passado, né, comendo bolacha quebrada. É isso aí. Então, década de 80, em computador era para os fortes também. O negócio era complicado. Para você comprar um computador, meu amigo, você não ia em qualquer loja, você não entrava num site e comprava, não. Você ia para os congressos, os eventos de informática que existiam na sua cidade. Você ia lá, sentava numa mesa, o cara com paletó, e você não entendia bulhufas, eu quero um computador. Aí o cara mostrava aquelas opções com HDs gigantes de 500 megas, sabe? Memória de 12 megas, um negócio assim, processador de 33 MHz, sabe? Que hoje qualquer calculadora tem mais do que isso, se duvidar. Mas eram coisas caríssimas, eram valores de um carro, você financiava, enfim, era um negócio bem complicado. Mas tem um detalhe, essas zorras não quebravam. O primeiro computador que eu tive contato foi um 486 DX266. Olha, sem brincadeira, ele deve ter passado, depois que eu ganhei um Pentium 3, uns 10 anos na praia, jogado lá na despensa, no chão lá. E um maluco aqui, depois de uns 10 anos, eu terminei montando esse computador e dando pro caseiro que trabalhava na casa da frente, né? Cara inteligente, falei, pô, vou tentar ajeitar para ele já ter acesso à internet, enfim, né? Começar a entrar nesse universo. O maluco aqui, hoje, devia ter feito o quê? Aberto, secado, limpado, não. Do jeito que tava mesmo, metia o fio, falei, vai explodir, liguei. O bicho ligou como se nada tivesse acontecido. Olha, incrível, as placas grossonas, gigantes, sabe? Ali deve ter ouro pra caramba, muito, muito boas as placas. Hoje em dia umas porcarias desse tamanho que quebra. É barato, mas também não tem essa segurança, né? E aí começou os computadores em casa, ninguém tinha internet. Eis que surgiu a internet utilizando o mesmo meio de comunicação do telefone, o parzinho metálico lá do telefone. Aí tinha aquele modem, eu tinha um modem muito bom, o S-Robotics, para quem sabe, 33.600, ó, 33 KB por segundo, um monstro. Vocês não sabem o que é isso, galera. Vocês já estão com 500 MB de internet, vocês não sabem o que é 33 KB. E aí, plugava, pegava seu provedor lá que você pagava por mês, que tinha um discador, botava lá, configurava, mandava bala e aquele sonzinho. Aquele sonzinho nostálgico que você conectava e não falava com ninguém, porque ninguém estava na internet. Só você tinha. Até se popularizar, com muita gente deve ter sido assim, né? Mas eu lembro a primeira vez que eu entrei no site de uma empresa. Aí eu falei, nossa, eu estou dentro da empresa. Olha, estou aqui dentro, eu gostava de videogame. Cara, eu estou dentro da SEGA. Cara, que incrível. Para aqui, ó. O site dos caras, achei aquilo assim surreal, né? E aí, seguindo, falando ainda em comunicação, agora também um pouquinho de nostalgia, sempre faz bem, né? Recordar e viver. Lembra do Mirk? Mirk 32, usei muito. Conheci minha esposa lá, fica a dica aí. Falava com a galera, e aí tinha uns bate-papos, lembra o site Ball, UOL. O UOL hoje é uma porcaria, mas tinha vários bate-papos e a galera começou a conversar, se aproximar.
Teve também aqueles programas de troca de arquivo que eu nem coloquei aqui. Lembra Casar? Que mais tinha lá era porcaria, era vírus, enfim, era cara de Trojan. E tinha também o Morpheus, aí veio o Emule, tive o iMesh também. Foi uma porrada de programa. Napster de música, nossa, polêmico Napster, né? Mas de comunicação, que marcou meu coração foi esse aqui, ó. ICQ. Lembra do oh, chegou a mensagem. Que você logava no ICQ e ele fazia bom, parecendo um navio. E essa florzinha ficava rodando, aí ela vermelhinha, ela passava a ficar verde. Olha, pra mim, um dos melhores programas foi o ICQ, cara. O ICQ era sensacional. O ICQ teve uma época que até, ao invés de você digitar uma frase, apertar Enter e mandar pra pessoa, você via a pessoa escrevendo. Eram os dois escrevendo na mesma tela ao mesmo tempo. Era sensacional. E aí viemos para o famosíssimo MSN. Né? Comunicação bombando. Aquele negócio de balançar a tela da pessoa. Era figurinha. Enfim, cheio de coisa. Aqueles navegadores, lembra? Ninguém usava Chrome, não existia Chrome nem Google. Você buscava no Alta Vista. Alta Vista era absurdamente bom, que ele buscava em diversos buscadores. Tinha buscador do Yahoo, buscador disso. Aí no Brasil tinha um KD. A galera usava muito o KD. KD Informação, tá lá no KD. Né? E o navegador que eu usava era o Netscape. Lembra do Netscape? Depois o Netscape, salvo engano, foi comprado pela Firefox, que existe até hoje, né? E aí, pra mim, veio a maior, melhor. Eu nem tive a ousadia de comentar essas porcarias chamadas rede social de hoje. Que foi essa aqui, ó, o Netscape, ó. Foi o Orkut. Cara, esse Orkut aí, meu amigo, era bom, viu? Por que era bom? Porque pra mim foi a única rede chamada social. Por isso também acho que não deu certo, né? Talvez o sistema de financiamento não foi muito bom. Mas aquelas comunidades eram incríveis, cara. A interface foi melhorando. Depois encheu o saco, foi aquele excesso de bom dias, de flores piscando. Aquilo era um saco, realmente. Mas em termos de interface, olha, até hoje todo mundo que usou Orkut tem saudade. Menos daquela coelheta feliz. Ali era uma porra. Então, falando em comunicação, vimos aqui, chegamos até hoje, no nosso dia a dia, como a questão ficou avançada. E qual foi o efeito disso? Primeiro efeito disso que vimos foi a globalização. Então, seguindo aqui, ó, a globalização foi algo incrível, porque hoje antigamente você tinha até a cultura, enfim, tudo era muito regionalizado. Para você ter acesso a informações, você tinha que ter enciclopédia Barça. O Miradouro, se você era riquíssimo, né? E na enciclopédia Barça eles iam lançando o livro do ano. Terminou o ano, eles escreviam um livro grossão lá, com os acontecimentos, o que ocorreu naquele ano. Então, se você quisesse informação, sei lá, ano de 83, deixa eu puxar aqui 83, olha o que eu dizia em 83. E tava lá um livro. Sua estante tinha que suportar 1 tonelada para colocar aquela enciclopédia. E com a internet, meu amigo, o mundo ficou na palma da sua mão. Como eu falei, eu entrei no site lá de uma empresa do Japão. Eu falei, caramba, eu tô no Japão. Aí tinha como eu sempre fui entusiasta disso, eu achei, era o World Find, se eu não me engano o nome, que era um programa que ele reunia imagens de satélites. Você ia escolhendo o satélite, o tipo de satélite, aquela satélite infravermelho, satélite disso, para ver imagens do globo. E muitas regiões não tinham cobertura, só tinha de um satélite, não tinha de outro. Aí eis que uma empresa, parece que já tem até documentário sobre isso, um filme, eu não vi ainda. Eis que a Google comprou, não sei se copiou, enfim, não sei como é a história, mas adquiriu essa ferramenta e aí chamou de Google Earth. Olha, a primeira vez que eu usei o Google Earth, que eu entrei na Austrália lá, não sei, fiquei ali pra longe. Fui pra Austrália porque eu vi um símbolo da webcam. Aí tinha um webcam lá, ao vivo, inclusive vendo aquele museu, aquele cartão postal. E aí você entrava numa fila. Quando foi a minha vez, eu podia controlar, mexer a câmera para um lado, para o outro, para cima, para baixo, dar zoom, ver as pessoas mexendo, os barquinhos passando. Cara, aquilo foi uma sensação inesquecível de eu imaginar que eu aqui ao vivo estou vendo, não só vendo, controlando uma webcam na Austrália. Uma coisa assim surreal. Já passei horas e horas. Vou conhecer hoje a Alemanha. Ia para a Alemanha, andava lá pelas ruas, Estados Unidos, Japão. Vou para lugares exóticos. Como é que é a Romênia? Vamos andar lá na Romênia. Então assim, hoje você pode visitar o mundo inteiro. É algo assim incrível, tá? Aí eu coloquei algumas imagens. Aqui, ó, essa imagem de cima
ela mostra as fibras ópticas intercontinentais que estão fazendo aí ligações. Então o planeta está todo cabeado por fibras ópticas, tá? Engraçado que você vê uma fibra óptica mais ou menos dessa espessura, aí você imagina, cara, deve ser uma porrada de fio, às vezes só tem 6, 8 fibras lá dentro. Um negócio monstruoso, a velocidade, a taxa de transferência de dados é absurda. Coloquei uma imagem da logística, que foi outra coisa também que a gente vai falar sobre isso, né? Desenvolveu demais. Mas essa coleção aí, ó, de 6 fitas VHS que eu tenho, foi para marcar o seguinte. Antigamente, desde criança, eu gosto do tema ufologia. E aí, como é que você achava esse tema? Difícil. Até que essa editora, acho que foi 3, ela lançou uma coleção que vinha uma fita VHS juntamente com a revista. Eram 6 edições. Hoje até encontra esses vídeos no YouTube, chamada Extraterrestre Entre Nós, essa coleção. Aí, ó, o tema 1, Universo, Vida Extraterrestres. A fita 2, a NASA e os discos voadores. O 3, caramba, UFOs, uma nova tecnologia. A 4, UFOs, visitantes interdimensionais. A 5, UFOs, uma nova relação cósmica. E a 6, as leis cósmicas da vida. Cara, sensacional demais. Esse documentário marcou minha vida. E eu tive que ir na banca esperar lançar o outro para poder ter um pouco de acesso à informação sobre um assunto que eu sempre gostava. Hoje, você abre o YouTube e você tem acesso a muito mais informações do que 6 fitas VHS. Então, é algo incrível. Então, quais são os pontos aqui que eu considerei relevantes da globalização? Antes, aquele gole d'água. Troca de informações e avanços tecnológicos. A gente não precisa nem comentar, né? Como a tecnologia avançou com a informação disponível, né? Aumento da produção industrial. Nossa, isso aí também, a tecnologia vai ficando mais barata, os processos de produção cada vez mais otimizados, mais baratos, mais automatizados, enfim, então o aumento aumentou muito da produção industrial. O desenvolvimento econômico, justamente por isso. Integração e homogeneização cultural, vamos falar até um pouquinho sobre isso. Para mim é o ponto mais sensível. Aumento do desemprego e da atividade informal. Esse está muito ligado até à nossa próxima aula, a questão da inteligência artificial, automação, enfim. Mas aumenta o desemprego, mas também se criam novos empregos. Então, sempre fica a balança. O emprego está mudando, na verdade. Possíveis problemas ambientais decorrentes e aumento do oligopólio. Aí é outro probleminha também. Possíveis problemas ambientais é o seguinte, tecnologia para a gente reverter problemas ambientais nós temos de sobra, mas o problema é que o ser humano está por trás disso. Né? A ganância e tal, então tem uma galera aí que não está nem aí e já sabe como é que é, né? Agora, aumento do oligopólio, nós podemos falar sobre as famosas Big Techs, né? Hoje, esse meio digital, antigamente nós tínhamos várias empresas disputando diversos serviços e tinham várias empresas ofertando o mesmo serviço ali, que você escolhia, então para isso é melhor o Yahoo, para aquilo ali é melhor outra coisa, o melhor e-mail é da Zip Mail, lembra? Isso, aquilo, outro. Hoje, meu amigo, você fala Google, dominou o planeta. Você fala o Meta, né, que é Facebook, WhatsApp, com Google, e esses dois aí praticamente dominam a comunicação inteira do país, do planeta, né? Mas seguindo, integração cultural. Antigamente você não fazia ideia de como é que era o dia a dia de um japonês, um coreano, um mongol, um russo, um americano. Só que com a globalização, essa troca de informações, você termina transmitindo muito de sua cultura. E como a cultura está imersa no comércio, principalmente no comércio, é via comércio onde essa integração está sendo feita de maneira assim avassaladora. E aí o problema tá integrando coisa boa? Tá. A gente aprende coisa boa, é bom conhecer os outros povos, outras culturas, isso é muito bom. Mas, meu amigo, eu nunca vi uma capacidade incrível humana de adotar a porcaria dos outros, viu? Olha, é incrível. Aí agora, hoje a gente tem Halloween nos colégios. Sou contra? Não sou contra, não. Só um ponto diferente, né? Se não fosse essa globalização toda, a gente não sabe nem o que é Halloween, a gente nem sabe direito o que é Halloween até hoje. Mas é um dia que todo mundo se veste de monstro, se diverte e acabou. Né? Pra gente é isso. Pra eles lá, tem outras conotações. Quando você vai numa praça de alimentação hoje, de um shopping, antigamente, eu lembro... Pô, tô falando assim, antigamente, tô me sentindo cada vez mais velho. Mas na década de 80, eu achava legal quando eu visitava outra cidade, que era conhecer a lanchonete de lá. Olha, aqui tem
sei lá o que, burger, ó, deve ser, vamos ver, olha, sei lá, o tal loja, ó que essa pizzaria, aquilo outro. Então todas as praças de alimentação eram muito diferentes de uma cidade para outra. Hoje você pode me levar para a cidade que for, eu já sei o que vou encontrar lá. Você chega no shopping, tem as mesmas lojas, com as mesmas comidas, até o shopping é parecido, né? Enfim, então até na parte gastronômica, hoje o planeta está praticamente se alimentando cada vez mais parecido. E pior, né? Fica esse detalhe. Tem a questão também da integração cultural, coloquei a parte musical, você vê aí um japonês Rastafari, tocando reggae, negócio assim, né? Que se não fosse isso, não aconteceria essa integração positiva aí, eu tô falando. Essa imagem aí, esse pessoal de branco, é uma banda coreana, salvo engano, coreana ou japonesa, eu acho que é coreana, tá? Me desculpa aí, não lembrar agora. Mas eu acho que é uma banda coreana tocando axé da Bahia. Meu amigo, olha, esse vídeo é sensacional, é engraçado, é muito diferente. É engraçado porque é diferente. Eles tocam muito bem, a cantora canta muito bem, o sotaquezinho lá de boa. E você imagina, cara, onde que uma banda coreana diz assim, gente, vamos fazer uma banda de axé da Bahia? Hoje tem, ó, graças à globalização e integração cultural. Aí vem as porcarias. Ó, um tema que é uma polêmica que eu acho uma babaquice, como tem aí o Japa Rastafari, não tem problema nenhum. Ah, isso é apropriação cultural. Cara, isso é um termo ridículo. Ninguém se apropria da cultura ali. A cultura tá integrada já. Faça o que você quiser. Pô, eu quero ser Rastafari agora, qual é o problema? Ah, não, vai ofender ninguém. Hoje todo mundo se ofende por nada. Então eu acho isso uma babaquice, negócio de apropriação cultural. Não existe apropriação de cultura nenhuma. Você quer ser Rastafari, vai ser Rastafari. Você quer ser... usar roupa parecendo um skatista, mesmo sem ser skatista, vai usar roupa de skatista, o problema é... curta a sua vida, né? Aí vem as porcaria, que é a massa. Aí eu botei uma imagem aí que representa isso tudo. As famosas dancinhas do Instagram. Dizem que a gente não deve carregar ódio no coração, né? Mas tem certas coisas que quando você tá lá curtindo, vendo lá coisas diversas, assuntos, e vem essas dancinhas, olha, alguém precisa urgentemente avisar, principalmente a mulherada, isso não é exclusivamente da mulherada, que isso não tem graça, galera. Isso não é sexy, isso não é atrativo, isso não é bonito, isso é bocó, isso é sem graça. Outra coisa é você tá olhando com aquele olhar, desfilando e tal, mas aquela coreografiazinha assim, bicho. Eu não sei vocês, traz um ódiozinho no coração, não traz não? E as redes sociais hoje, TikTok, Kawaii, não sei o que, o próprio Facebook, todas as redes sociais, até o YouTube tá caindo nessa, nos shorts, aqueles vídeos rápidos. Eu acho que eu já falei isso em algum momento, não sei aonde. Se você vê o algoritmo, ele tá feito para emburrecer as pessoas. Engraçado, olha o TikTok, por exemplo. Na China, não é assim não, papai. Na China, eles transmitem ali coisas boas, educacionais, né? Tem a diversão também, mas assim, é bem mais de boa. Muita coisa de ciência e tal. Mas pro resto do planeta ele empurra porcaria. E aí, se a galera quer ganhar dinheiro com isso, e o que tá dando mais é porcaria, o que a galera vai fazer? Adivinha? Porcaria. Bicho, eu tô assustado, não sei se você está, com o emburrecimento global. Tá? Mas isso faz parte, a gente viu isso muito no nível anterior, né? No Social 2. Faz parte de uma agenda. É isso mesmo que eles querem. E estão conseguindo, tá? Eu acho que... Acho não, saiu já a pesquisa. Essa geração, sempre uma geração tinha um QI mais elevado do que a anterior. Essa foi a primeira que caiu. É a geração mais idiota e burra que o planeta Terra já viu. Você tem dúvida disso? Eu não. Seguindo, falando de integração cultural, aí eu vim trazer aqui, ó, vamos relembrar a aula Social 1, aula 4, que eu nem lembro mais qual é o título, tá? Falando de culturas integradas. Acho que era esse o título. Hoje, vimos que, para haver esse nível de integração cultural, precisamos de ter um meio altamente tecnológico, né, para que as civilizações que praticamente nunca tiveram contato fisicamente pudessem ter esse contato, tá? E antigamente, será que existia alguma cultura tão integrada assim? Aí a gente já falou bastante sobre isso, né? Aqui a imagem: o México, Egito, Indonésia, Índia, 3 portas, a porta do meio maior.
pirâmides, ou seja, como é que povos que pela arqueologia, pela história divulgada, muitos não tiveram contato nem influência, porque todos eles lidavam com conceitos muito semelhantes, mesmas simbologias, arquiteturas, por como o nível de integração cultural era tão elevado no passado. E eram povos remotos, não tinham contatos, né, entre uns e outros. Né? Vimos as mitologias, ou seja, vimos muitas coisas. Até aí, ó, um abração pro meu amigo Gianluca e Ramon. A gente em Salvador, Bahia, Pelourinho, chegou em frente à igreja. Pera aí, galera, vocês não estão achando nada parecido, não? Vamos tirar uma foto. Eles, ó, ficaram na frente das portas para vocês terem uma noção do tamanho. E mais uma vez, uma cultura muito semelhante. Só que dentro da igreja a gente sabe que não é ao acaso. A gente viu a relação que a igreja tem com as simbologias sumerianas, egípcias. E por que dessas simbologias? Por que o 3? Isso tudo a gente já trabalhou na nossa Academia Universalista, né? Mas se tem alguma dúvida, deixa um comentário que estamos aqui para ajudar, sempre que possível. Então não foi coincidência. Já houveram níveis de integração que comunicação certamente não havia dessa forma. Mas, então, tirando a comunicação integrada, o que nós podemos deduzir é que antigamente eles estavam lidando, todos os povos, com a mesma influência externa. Aí é uma história para outras aulas que já, inclusive, já passaram. Falando agora de uma revolução social, nós estamos vendo algumas mudanças. A homogeneização. Caramba, será que eu escrevi errado ou é isso mesmo? Homogeneização das culturas vão trazendo mudanças em diversos setores. Uma delas é a linguagem. Nossa, aqui tudo agora não é desconto, agora é 30% off. Né? Dentro do ramo aqui computacional, internet, caramba, o boneco lá vai spawnar, né? Tá dando lag. O que não falta são termos em inglês dentro do nosso dia a dia, né? E isso é geral. A influência, principalmente do inglês, que é a língua maior, vamos dizer assim, hoje do planeta, está integrando cada vez mais as culturas. Muitos valores estão sendo questionados, mudados, né, sendo aprendidos através de outras culturas. Modo de vida, como a gente falou da alimentação, como a gente falou do Halloween nas escolas, e em diversas questões, como a moda, como tudo influencia o meio, e como o comércio ele não quer vender só para um, quer vender para todo mundo, estamos cada vez mais indo para essa homogeneização da nossa cultura. Porque o comércio está empurrando isso. Tá? Então, hábitos alimentares, as vestimentas, até as tradições, as religiões, as crenças, elas estão tomando, tudo está tomando um patamar planetário. Tá? Só que aí a gente entra numa questão, que são as nuances. Por exemplo, choque cultural. Muitas sociedades passam por grandes choques. Por quê? Porque certas influências que vêm de fora são totalmente contraditórias com as suas culturas locais. Então, todos nós, de alguma forma, estamos passando por esse processo de um choque cultural. Aí temos as disputas globais. Tá? Hoje, o planeta está sendo disputado por poucas empresas, por poucas famílias. Já falamos bastante no nível anterior, né? E aí entramos agora no processo de uma agenda globalista que faz parte dessa guerra. E é bizarro. Estamos passando por isso agora. Vocês estão vendo aí uma porrada de ideologias que estão tentando empurrar na mente das pessoas como uma questão normal, e não é. Mas faz parte para quê? Do processo de segregação. Então a questão hoje é como você integrar culturas, mas sem deturpar a cultura, sem você segregar as pessoas, sem você gerar uma disputa muito grande, tá? Porque você pode sim conhecer outra cultura, mas manter a sua por opção. Mas o comércio, a mídia, que é tudo da mesma galera, tenta empurrar na sua mente o tempo todo que isso não é normal não, que você deve mudar de ser assim, que agora a moda é ser assim. Quem segue moda é um otário. Eu vou usar essa palavra porque eu não consigo achar outra. É um otário quem se preocupa com moda. O que é moda? É você se preocupar com o que os outros acham de você. Esquece isso, meu amigo. E desemprego é um grande problema, né?
principalmente das funções básicas, onde a automação, enfim. E agora, na globalização, é o seguinte, uma pessoa, a pandemia mostrou bem isso, né? Pode agora estar aqui no seu computador em casa e trabalhar para uma empresa na Holanda. De boa. O home office agora vai terminar aumentando o desemprego em certo nível, porque você, de repente, consegue abraçar empregos em outros lugares, ou mais de um emprego, onde antigamente era mais regional. Você tinha que usar aquela capacidade ali produtiva ali de mão de obra naquela região. Hoje as barreiras caíram. Então vai terminar aumentando o desemprego, mas sempre o desemprego é um assunto polêmico, porque abre novos empregos, né? Mas de uma maneira geral, eu acho que desemprego é sim um problema, principalmente para a próxima aula, um problema sério, tá? E aí vem um tema forte dessa comunicação, que é o seguinte. Antigamente, poucos tinham força de expressão planetário, né, das grandes mídias. Hoje todo mundo fala. E aí vem a desinformação. Cara, a desinformação está insuportável. E o problema é que quem promove a desinformação não são somente os idiotas. Os idiotas são feitos de marionete. Mas aquela agenda ela está empurrando isso para frente. Porque você segregar a população e emburrecer ela é maravilhoso. E a desinformação serve para isso, né? Aí eu coloquei algumas representações. Hoje tudo é cancelamento. Tudo você tem que ter raiva de alguma coisa, ser contra a outra, levantar alguma bandeira. Você tem que se defender. Tem que defender algum oprimido aí. Nunca é você, é o outro. Procura um oprimido aí. Eu vou defender agora, sou a favor de tal coisa. Aí, vamos cancelar. Aí, ô menino, não vou perdoar, vou chegar muito no Twitter hoje. Meme, né? Terra plana, pelo amor de Deus. Olha, os idiotas nunca fizeram tanto barulho como estão fazendo hoje. Não tem muito a falar sobre os idiotas não. Seguindo. Vamos entrar estamos naquele ciclo que eu já repeti aqui várias vezes e não vou deixar de repetir. Que é o seguinte. Lá atrás nós tínhamos tempos difíceis. Não tínhamos tecnologia, saneamento básico era uma bosta, higiene era uma porcaria, violência absurda. Então os tempos eram muito difíceis. Guerra, você sobreviver não era fácil. E aí isso construía o quê? Pessoas muito fortes. Só que as pessoas fortes começaram a gerar tempos mais fáceis. Começaram a gerar uma nova mudança comportamental, cultural. Pô, não vamos fazer aquilo que nossos pais faziam, vamos fazer diferente, o mundo não pode ser assim. Vamos fazer um planeta lindo, de paz e amor, dos unicórnios celestiais. E aí tempos fáceis foram criados. O que é um tempo fácil? Menos problemas, mais acesso aos recursos, maior tempo de vida, melhora na saúde. É para todo mundo? Não, a gente sabe que continua existindo miséria e tal, em alguns locais. Tem lugares que ainda estão no verdadeiro inferno, nunca deixaram de estar, infelizmente. Mas de uma maneira geral, os tempos estão muito mais fáceis. Informação, tudo muito acessível, né? E aí o que é que isso gera? Tempos fáceis geram pessoas fracas. E aí eu destaquei com a seta. Estamos nessa fase. As pessoas estão doentes, fracas, muito fracas. Ai, tudo ofende meu coração. Eu vou lá pro meio da rua protestar que me chamaram de 4 olhos, que eu uso óculos. Eu sou do movimento contra chamar 4 olhos. Eu vou me ofender porque eu uso óculos. Eu vou cortar meus pulsos. Eu vou chorar. Estou em depressão, preciso de remedinho. Aí vem outro, vamos dar remédio para todos. Meu Deus do céu, hein? Que loucura. E aí, meu amigo, pessoas fracas. Eu acho que qualquer especialista do ramo psiquiátrico, psicológico, pode confirmar isso. Nossa sociedade nunca foi mais burra e fraca como hoje. E aí, adivinha o que é que vai acontecer com isso? Tempos difíceis virão e já estão vindo. Olha o que está acontecendo politicamente, não só no país, no planeta. Você acha que tempos fáceis estão vindo por aí? Você acha que essas pessoas aí, fracas desse jeito, vão criar o quê? Coisas boas? Não, vão ferrar a sociedade, a sua família. Muitas estão indo embora cedo porque querem, porque são idiotas, porque estão fracas, não são somente vítimas, tá? Mas enfim, então estamos na fase de implantação de tempos difíceis. Botei aí, resultado de uma agenda de emburrecimento global, distração, certo? Se distraia da realidade. Segregação gerada por movimentos anti-segregação é a fase nós estamos em um mundo hipócrita.
Todo movimento contra alguma coisa promove aquela coisa. Pode observar. Alienação energética ao Estado, ou seja, vamos engavetar todos os processos de energia abundante, de energia, vamos chamar assim de energia livre, né? De energia abundante. Porque quanto mais você tiver, quanto maior a escassez energética, mais você estará dependente a um Estado que pertence a poucos, né? Desinformação sendo financiada e o controle total das mídias e comércio para a galera que quer essa segregação, que quer o domínio, tá? E aí nós vamos entrar numa famosa dialética, que é a dialética hegeliana, que é o seguinte: problema, reação, solução. Eis que surge um problema. Pandemia, meu Deus, problema. O que é que o povão faz? Olha para cima, para quem domina. Moço, surgiu um problema. Aí quem domina fala assim: é mesmo? Qual, né? E estamos preocupados, tal. E ele fica só observando qual é a sua reação. E quando eu digo nesse momento Estado, não estou falando Estado mesmo político, não. Vamos falar o topo da pirâmide. O topo da pirâmide olha para baixo assim. Eita, pau, a galera de baixo. Estou com medo. Opa, é medo? Então, galera, estão com medo. Estão do jeito que a gente quer. Então, olha como eles estão reagindo. E eles estão reagindo, aí eis que surge uma solução. E que normalmente a solução vem daquele que está no poder, né, do topo da pirâmide. E aí vem a solução: não, galera, vamos ajudar vocês. Olha, isso surgiu, mas a gente é bonzinho, não vimos aqui ajudar. E traz uma solução e a população fica cada vez mais feliz e tendo lá dentro do seu inconsciente a certeza de que eles dependem do topo daquela pirâmide que é maravilhosa. Nós precisamos que tenha um Estado forte assim, extremista, e nós precisamos desse filho da pirâmide, porque ele ajuda a gente. Mas quem foi que fez o problema? Muitas vezes, para não dizer todas, é o mesmo olho da pirâmide, o mesmo topo. Certo? Você cria o problema, promove uma reação para vir com a solução e passar e agir e implantar aquilo que você deseja. Isso está ocorrendo o tempo todo no planeta, na sua sociedade, onde for, tá? Agora eu quero preparar para a parte final, que é o seguinte: estamos entrando em um futuro. Estamos entrando em tempos difíceis, sociedade controlada, complexa, verdadeira guerra aí ocorrendo e a comunicação evoluindo. Será que você estaria preparado para um momento onde os véus eles irão cair? Hoje, qual é um véu? Hoje eu posso estar aqui, sendo um personagem, certo? E como é que você vai saber se eu estou falando a verdade ou não? Simplesmente você tem que analisar 1000 coisas e talvez nunca tenha certeza, né? Mas imagina você agora conviver sem firewall, sem filtro. Imagina que acontecesse algo aqui que eu não conseguisse esconder as minhas intenções, minhas emoções, se eu estou mentindo ou não. Aí eu me lembrei de um desenho que meu filho adora, que é, acho que é Minha Casa, Home, dos Boovies, que é esse bichinho simpático aí. O que eu achei interessante nesse desenho animado é o seguinte: que os extraterrestres eles invadem a Terra, pegam todos os humanos, todos, mandam para a Austrália, lá no meio do deserto, constroem constroem uma cidadezinha para os seres humanos e dominam o planeta todo. Só que esses bichinhos eles não conseguem esconder as informações. Por quê? Porque se ele está com raiva, as emoções. Se ele está com raiva, ele fica vermelho. Se ele está mentindo, ele fica verde. Se ele está assustado, ele fica amarelo, entendeu? Normal tá roxinho. E isso me trouxe muito a questão do apocalipse, que é a retirada dos véus. Vai chegar um momento, e isso é certo em sua vida, que vão ter tecnologias ou vão ter capacidades de acordo com a dimensão que você está, que você vai viver nu. O que é nu? Nu emocionalmente falando. Pessoas vão te indagar certas coisas, você vai falar e eles vão ver se você está mentindo ou não. Você está preparado para viver em um polígrafo conectado em você 24 horas por dia? Imagina esses poderosos. Não adianta nem colocar uma maquiagem, né, como dizem que usam. Imagina que você analisasse a aura do cara e ela mudasse de cor. E não dá pra burlar aquilo. Aí na hora que o cara viesse vender ali, uma solução para aquele problema social, você olha assim: peraí, mas eles estão mentindo.
Minha TV, se você abrir a TV, você ia só ver isso, mentira. Abrir o jornal, mentira. Todo mundo lá, verdinho, mentindo. Aí imagina você estaria preparado? Pois quando você morrer, desencarnar, partir para outra dimensão, muitos falam que em muitos locais, outras consciências elas já conseguem enxergar as emoções humanas. É como se elas vibrassem diferente. E eles captam isso por outros sentidos. Eu lembro de Alex Kuller falando de um contato lá com uma outra civilização, que diz que quando eles falavam, luzes ficavam mudando de cores, assim, aparecendo ao redor deles. E aí diz que a análise dessas cores era muito associado ao estado de espírito deles, então não dava para mentir muito não. Tipo esse ETzinho aí. Ou imagina você viver numa sociedade assim. Seria bom, né? Seria bom, eu ia achar ótimo. Mas, cara, você não ia ser muito difícil hoje, do nada, se isso acontece, a gente entrar em caos. Que imagina a quantidade de mentira. Até nossa, às vezes a gente tem que fazer uma mentira para não acontecer uma merda pior. E a pessoa fala assim, mas por que você tá mentindo? As crianças então, hein, iam ficar doidas vendo a mentira do papai e da mamãe, é complicado. Então você tá preparado para isso? Pro apocalipse? Agora vamos aqui pensar já que estamos no futuro, o que seria se a sociedade estando assim, ou em outras dimensões, como seria a comunicação de uma futura era? Imagina uma comunicação instantânea, conectada e sem filtros. Você pensa em uma pessoa, a pessoa te escuta. Ou faz um sinal, você pensa numa pessoa, a pessoa... Pô, peraí, fulano tá querendo falar comigo. Aí você libera. Oi, aí eu tô aqui. Oi, tu vai não sei o quê. E ainda sabendo se a pessoa mente ou não. Negócio bem delicado, né? Sem filtros, mas muito positiva. A inteligência artificial e seus dilemas vai ser o tema da nossa próxima aula. E olha como a sociedade está avançando. E a inteligência artificial está acompanhando não só a comunicação, toda a tecnologia, né? Temos que analisar sobre esse ponto também. Ele é bem delicado. Temos aí, uma reestruturação social total. O que quer dizer isso? A sociedade os povos isolados estão saindo de quarentena, vamos dizer assim, e estão se reencontrando. Quando todos nós nos reencontrarmos, é muito difícil ser heterogêneo. Nós vamos terminar entrando numa mesma ressonância e vamos ficar... A nossa tendência é que a humanidade fique cada vez mais parecida uns com os outros, né? Dizem que civilizações muito avançadas, às vezes até fisicamente eles são praticamente idênticos. Mas não vamos tão longe ainda não. A tendência é que a gente fique cada vez mais parecido. E isso é bem complicado, porque é uma reestruturação total das éticas, dos valores, da cultura. Ou seja, estamos preparados para isso? As suas crenças, né? Vai ser um convite global aí para você mudar tudo o que você pensa. E aí vem a união planetária, diferentes, mas unidos, necessário à sobrevivência. E eu acredito que a sociedade vai evoluir tanto, vai se aproximar tanto, a sua interdependência vai crescer tanto, que ou se une, ou todos vão perecer. Tá? Vão sumir do mapa. Espero que não ocorra o que já aconteceu no passado. Mas se o povo conseguir se unir, trocar a tecnologia, onde as necessidades básicas já passam a ser mantidas, então assim, de fome ninguém morre, mas somos diferentes, de boa, a gente vai para níveis que a gente nem imagina. Quando eu vejo essas imagens assim, de umas cidades avançadas, em equilíbrio com a natureza, com muito verde, eu acho que eu já devo ter passado por um lugar desse, pelo menos de férias, só para dizer assim, Rodrigo, olha isso aqui, existe, e pode existir. Gostou, mas não é para você não, viu, pai? Vai lá para baixo, para a terra, que você ainda tem muito a aprender, seu sacana. Mas só te trouxe aqui rapidinho para você, vislumbrar isso nos seus sonhos. E eu vislumbro direto. E eu acredito que isso ocorre com todos nós, tá? Em certos níveis, de sermos levados, em algum momento, para lugares que estão à nossa frente, para que a gente tenha dentro da nossa consciência a certeza de um mundo melhor, porque a gente já viu mundos melhores, tá? Então nós estamos agora num preparo para o convívio cósmico e interdimensional. Galera, não tem como você estar convivendo com outras sociedades, de outros lugares, de outras dimensões, de outras galáxias, se a gente está se matando, se a gente está se destruindo, se a gente está no caos aqui dentro. Muitos deles estão só aguardando, mas não passivamente, estão nos ajudando, estão nos preparando para que a gente atinja o mínimo necessário para conseguir lidar com isso. Porque se a gente já está em choque cultural,
porque Ásia, América do Sul, América do Norte estão se falando, imagina com outra civilização, com culturas completamente diferentes, valores às vezes diferentes. É muito complicado. E se civilizações chegam agora, desce nave em tudo que é lugar, bom dia, viemos nos apresentar, meu amigo, isso significa fim da humanidade. Destruição da maneira como o ser humano vive hoje. Mas isso não de uma maneira assim agressiva, mas naturalmente ela vai ser destruída. É a mesma coisa que chegar uma porrada de gente com toda tecnologia numa tribo indígena, falando, não galera, esquece aqui ó, fósforo, esquece aqui e tal. Ninguém vai querer voltar como era antes. E simplesmente aquela cultura se perde e passa a ser a cultura do dominante. Mas não dominante por agressividade, simplesmente por evolução. E como os caras, muitos deles são muito evoluídos também na questão moral, eles sabem que eles não querem destruir aquela cultura existente. Ela quer que se desenvolva até o ponto de poder haver essa coexistência sem um dominar o outro completamente. Tá? Liberdade. A ordem não será pela lei, mas sim pelo entendimento. Eu acho que com a comunicação e um desenvolvimento desse, não vai precisar mais de um Estado totalitário que diz você está errado. Tá? Isso vai ser de entendimento mútuo. Né? E o acesso é muito fácil ali à informação, à tecnologia. De repente, nesse momento, começa a perder a função o dinheiro. Para que dinheiro? Se a gente consegue produzir rápido, fácil. Enfim, né? É um mundo utópico ainda. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na próxima aula. E aí vem, eu queria destacar aqui que amor é educação, conhecimento. Gente, amar, ame o outro como você puder. Ah, dando alimento é amar? É. Dando subsistência, dando possibilidades para a existência, tudo isso é amar. Mas você dá liberdade para o outro, de o outro conseguir se sobreviver sozinho, do outro conseguir pensar sozinho, liberdade física, né? Liberdade moral, filosófica. Cara, isso é, para mim, o nível máximo do amor. E é por isso que muitas civilizações de fora, vamos chamar extraterrestres ou extradimensionais, elas não estão aqui ostensivamente por amor, mas muito amor à humanidade. Porque ela quer que a gente se desenvolva. Eles não são que nem certos pais imbecis mimados que ficam dando peixinho ao invés de dar a vara para o menino aprender a pescar. Então, ó, vamos evoluir até certo ponto que a gente consiga pescar, aí o pescador aparece. Pronto, já sabe pescar? Agora vamos trocar ideia, vou pescar aqui do seu lado. Né? Vou mostrar aqui um mulinete melhor, uma vara melhor. Mas você precisa do básico, tá? Então, conhecimento é liberdade. E liberdade é vida, é amar. Então, tudo que for contra a liberdade está errado. Nosso sistema político agora, fique bem atento a esse ponto, tá? Então, quis mostrar aqui como um pouco da evolução da nossa comunicação, como ela está avançada e possivelmente para onde ela está caminhando. E alguns pontos que foram colocados aqui vão ser abordados nas próximas aulas, que são alguns dilemas, algumas características que vamos ter que encarar com muita dificuldade para que a humanidade não se perca nessa evolução toda, tá? E com isso, galera, queria dizer que a viagem do conhecimento continua. Queria agradecer demais ao carinho e a motivação de todos vocês, tá? Que dão para esse projeto aqui chamado Universalismo. E nos vemos na próxima aula daqui do Caminho Social. Próxima aula, a aula 4, tá? Espero que tenham gostado. Se gostarem, compartilhem para as pessoas que vocês acham que seria interessante assistir. Questão de dar joinha, tal, né? Like, essas coisas, não impeço, mas enfim, se puderem ajudar de alguma forma, ajudem, porque quanto mais pessoas vierem para aqui para ferramenta universalista do pensar, mais liberdade elas poderão promover em suas vidas, crescer e quem sabe a gente pode criar uma sociedade melhor. Tá bom? Então conto com vocês, ó. Grande beijo, grande abraço, fiquem com Deus, fiquem com o universo, fiquem com quem vocês quiserem, mas como eu, Rodrigo, sempre humildemente, sinceramente peço e desejo é que vocês fiquem em paz, tá? Grande abraço, até a próxima aula, galera. Tchau, tchau. A gente se vê, hein?